Número 10, então. Mais uma questão aqui de interpretação. É uma questão que traz aqui uma exigência diferente para nós. Então a gente tem que ficar esperto aqui com uma letra que vai aparecer, que a gente vai discutir sobre. Isso ocorreu no país todo, e em especial no Sudeste, onde o aumento foi de 15,8%. O IBGE classifica como desocupadas pessoas que não estão empregadas, mas estão buscando trabalho. A afirmação correta sobre os componentes desse segmento do texto 6 é... O que ele quer dizer então? Qual dessas opções aqui é a correta? Letra A. O pronome isso se refere ao aumento de 15,8%. Nós já falamos que quando a gente cita o isso e não o isto, quer dizer que a gente se refere a alguma coisa que foi dita anteriormente. E no caso, o 15,8% vem depois do isso. Então, alguma coisa aconteceu no país todo, em especial no Sudeste, onde o aumento foi de 15,8%. Então, esse isso não se refere ao 15,8%. Esse isso se refere a coisa que vem antes do que foi escrito aqui. Então, a letra A está errada. Letra B. O termo no país todo equivale em todo o país. Isso ocorreu no país todo. Então, quando eu coloco em todo o país, eu estou abrangendo, ou eu posso abranger, mais de um país nessa citação, nessa passagem aqui. Se eu tivesse a citação de algum outro país antes, né, desse termo aqui, dessa passagem aqui, eu poderia colocar em todo o país e abrangeria mais de um país. Então, essa letra B está descartada porque o termo no país todo, ou na totalidade deste país, que seria o certo, não equivale a em todo o país, que se refere a mais de um país. Letra C. A locução em especial corresponde semanticamente. Semanticamente quer dizer que tem o mesmo sentido, o mesmo significado de geralmente ou normalmente. Absurdamente o contrário. Quando eu falo em especial, eu estou colocando um caso em relevo. Quando eu falo em especial, eu estou destacando uma coisa das outras. Então não é geralmente, porque geralmente são coisas comuns. Normalmente são coisas comuns, que corriqueiramente acontecem, como no caso geralmente. Em especial, não. Em especial, eu estou falando num caso isolado. Então, a letra C também está errada. A letra C a gente conseguiu resolver sem voltar ao texto. Letra D. O trecho que aparece após desocupadas tem função metalinguística. Pronto, paramos aqui na letra C. Então, vamos discutir o que é uma função metalinguística. Metalinguagem é quando eu falo, ou, né, quando a linguagem fala sobre si mesma. Por exemplo, um exemplo de metalinguagem simples. Você passa perto de um sinal numa placa de trânsito. Eu vou colocar aqui, ó, placa de trânsito. Você vê lá, por exemplo, um proibido parar. Ou uma vaga, né, que tem um E. Esse E aqui fala que você pode estacionar. Como na mesma placa de trânsito, eu não preciso escrever lá proibida o estacionamento de carros não autorizados. Eu simplesmente coloco um símbolo de uma cadeira de rodas, simbolizando o cadeirante ou portador de necessidades especiais. Então, isso é a metalinguagem. É quando a linguagem fala sobre si mesma, que ela quer falar alguma coisa sobre si mesma e ela lança a mão de algum recurso. Então, vamos observar. Além dessas pessoas, olha aqui, o IBGE classifica como, colocou um aspa aqui, e aspa aqui, essas aspas estão aqui, para quê? Para enfatizar a palavra desocupadas. Então, aqui houve metalinguagem, sim. Para não ocorrer metalinguagem, eu tiro essas aspas. Porque aí vai ser simplesmente uma palavra falando isoladamente. Quando eu trago para essa palavra uma função além dela mesma para se explicar, isso se chama metalinguagem. Tá? Então, a letra D, até agora, é a correta. Vamos marcar aqui a letra D. Letra E.
Olha que veneno dessa letra E. As duas ocorrências da forma verbal estão. Vamos lá então marcar esse estão. Estão. Vou colocar em itálico. E mais estão aqui, ó. Mais itálico. A letra E está me falando que as duas ocorrências da forma verbal estão são idênticas em termos classificatórios do verbo. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que eles pertencem à mesma classificação do verbo. Ainda, o que ele quer dizer com isso? Quer dizer que ele equivale ao mesmo modo e ao mesmo tempo. Será que pega muita gente isso aqui? Claro que pega. Porque o camarada vai pegar e falar assim, esses estão. Eu estou, tu estás, ele está. Nós estamos, vós estais, eles estão. Então o cara vai cair nisso aqui. Mas eles não vão levar em consideração que nós temos aqui, estão empregadas e estão buscando. Isso aqui é um gerundismo composto. Estão buscando, gerundismo composto. E aqui não ocorre gerundismo composto aqui em cima. Estão empregadas. Aqui ocorre, estão buscando. Essa letra E está errada. E muita gente deve ter marcado essa letra E. Porque só observa pelo estão. E não o estão buscando, que é um gerundismo composto. Que é o caso aqui em cima, que não tem gerundismo composto. Então, o número 10 ficou a letra D. Corretamente marcada a letra D. Texto 7. Trabalho infantil volta a subir. Após 7 quedas sucessivas de 2005 para cá, o número de crianças trabalhando no país voltou a aumentar. Em 2014, subiu para 554 mil o número de crianças nas idades entre 5 e 13 anos que trabalham, quase 50 mil a mais que em 2013. No Brasil, o trabalho até os 13 anos é ilegal. 70 mil dessas crianças têm de 5 a 9 anos, um aumento de 15,5% em relação ao ano anterior. Em 2005, porém, o número de crianças em situação de trabalho infantil era quase o triplo do número atual, chegando a 1,5 milhão. Fonte, número 11. Presta bem atenção. Em relação ao trabalho infantil, a informação dada pelo texto 7 é: letra A. O aumento de crianças no trabalho foi considerado em relação ao levantamento anterior. Vamos ver se essa letra A está certa? Primeiro, eu tenho aqui uma base. A gente chama base de cruzamento de dados. Após 7 quedas sucessivas de 2005 para cá, ou seja, estava sendo medido, e em 2005 para cá ele caiu 7 vezes. Então eu preciso de um parâmetro para falar que de 2005 para cá ele caiu. Entendeu o que eu disse? Para eu falar, para eu poder afirmar que de 2005 para cá houve 7 quedas sucessivas, eu preciso de um parâmetro para poder falar que aqui é uma base, né? Aqui é um ponto de partida para falar que baixou. Então deve ter tido uma análise anterior para se chegar a 2005. Portanto, de cara, eu já te falo que é a letra A. Seria simplesmente impossível afirmar tudo isso aqui embaixo, inclusive os 2005, se não houvesse um parâmetro para se chegar até ele. Então ficou a letra A. O aumento de crianças no trabalho foi considerado em relação ao levantamento anterior. Óbvio, lógico. Vamos ler as outras. Letra B. O crescimento do trabalho infantil é considerado em relação aos que são menores de idade. Tem alguma coisa falando sobre menor de idade aqui? Não, não tem isso. Fala que o trabalho infantil até os 13 anos é ilegal. Letra C. O trabalho infantil aumentou progressivamente até 2005. Também não fala sobre isso. Ele pode até ter não crescido, ou ele pode até ter diminuído, mas o que eu posso afirmar de 2005 para cá é que houve 7 quedas sucessivas, então a letra C também está errada. Letra D. O número de trabalhadores infantis voltou a ser o que era em 2005. No Brasil, o trabalho até os 13 anos é ilegal. 70 mil dessas crianças
Aqui eu tenho um aumento considerável em relação ao ano anterior. Em 2005, porém, o número de crianças em situação de trabalho era quase o triplo do número atual, chegando a 1,5 milhões. Então, eu não posso afirmar que o número de trabalhadores infantil voltou a ser que era em 2005. Ali em cima tem uma estatística falando que era o triplo. É esse pedaço aqui, ó. Em 2005, porém, então não se manteve o mesmo número, simplesmente triplicou. Letra E. O trabalho infantil, apesar de ser ilegal, cresceu ininterruptamente até hoje. Ele não cresceu ininterruptamente até hoje. Eu estou te falando que no início aqui, olha, eu tive 7 quedas sucessivas. 7 quedas quer dizer que ele diminuiu. De 2005 para cá ele teve 7 quedas. Então essa está também errada, porque eu tive 7 quedas e depois ele voltou a subir. Tá? Então a correta ficou a letra A. Texto 8. Computadores em casa têm primeira queda. Depois de ano de aumento vertiginoso, o número de residências com computador teve a primeira leve queda em 2014, de 49,5% para 49,2%. O índice ainda é impressionante. O índice ainda é impressionante quando se considera o patamar de 2001, quando 12,6% dos domicílios tinham computadores. Mas a interrupção na tendência de crescimento é vista como um reflexo do aumento de uso da internet no celular. A posse de aparelhos de telefonia móvel segue em franca ascensão. Hoje, 136,6 milhões de brasileiros, ou 77,9% das pessoas acima de 10 anos, têm telefone celular, um crescimento de 4,9% em relação a 2013. Outro reflexo dessa expansão é a redução de telefones fixos em casa. Entre 2000 e 2014, a proporção de domicílios com linha fixa caiu 25,5 pontos percentuais. Número 12, uma questão muito fácil, a resposta já vai pular na sua cara, então você pode se avaliar através dessa questão 12. O que você acha dela? Se ela está fácil ou difícil? Vamos tentar resolver então. A queda do número de computadores em casa, segundo o texto 8, se deve ao fato de que, letra A internet tem melhor funcionamento nos telefones celulares? Sem ler o texto acima, eu sei que essa opção A não é. Não teve essa afirmação. Falou que aumentou no telefone celular, mas não falou que tem melhor funcionamento. Letra B. Os computadores domésticos foram sendo substituídos pelo uso da internet na telefonia móvel. Opa, eu acho que é essa daqui. Vou marcar. Letra C. A diminuição dos telefones fixos em casa colabora para a redução do uso da internet. Não rolou hora alguma essa afirmação aqui no texto. Letra D. O custo dos computadores domésticos é bem superior ao dos telefones celulares. Também não tem nada disso falando no texto. O próprio crescimento vertiginoso no número de computadores domésticos leva a uma queda obrigatória desse número. Também não. Por que eu não voltei ao texto? Não sei se você percebeu, esse número 12 aqui, ele é muito fácil, ele é muito tranquilo de ser feito. Por quê? Ele precisa de uma interpretação muito básica. Você lendo esse texto 8 completo aqui, você já consegue responder. Que ficou a letra B, os computadores domésticos foram sendo substituídos pelo uso da internet e da telefonia móvel. Não tem, assim, uma interpretação mais profunda, cruzamento de dados, ou coisa assim. É ler e deduzir que a letra B está fora. Então, através desse número 12, você pode se analisar, tá? Se você achou a número 12 difícil, você entra em contato, deixa seu comentário aí, para a gente partir para o mais fácil ou para um estudo mais direcionado. Porque esse 12º exercício aqui ele é considerado extremamente fácil. Ele pede somente atenção àquele que vai resolver, né? Questão número 13. O segmento abaixo em que a função do pronome se difere das demais é. Então aqui a gente começou a nossa gramática. Nessa parte aqui tem a galera que vai bem na interpretação, chega na gramática, vai no chute.
Aí eu acertei. Tudo bem que você acertou no chute. Mas se você souber a matéria sobre a função do si, que tem na videoaula aí, vou colocar aqui, ó, função do si, ou funções do si, né? Seria ideal. Se você já tiver essa matéria na agulha, vai adiantar bastante. Quer ver? Letra A. O índice ainda é impressionante quando se considera o patamar de 2001. Qual que é a utilidade desse se aqui? Eu vou tentar fazer uma jogada com ele aqui, quer ver? Olha, quando se considera, vou colocar quando é considerado. Se ele aqui é considerado, eu vou ter que falar que ele é uma partícula apassivadora. Eu passei isso aqui para a voz passiva. Letra B. Vamos ver se vai bater com a letra A. A gente tem que descobrir aqui qual é a errada, qual que está fora do padrão que foi utilizado em todas as letras. O aumento dos índices de desemprego se refletiu nos resultados da PNAD já em 2014. Já se refletiu. Você já se refletiu sobre isso? Você já viu o seu reflexo diante do espelho? Então, ele refletiu. Vou colocar refletiu quem? Quem mesmo que ele refletiu? Ele mesmo. Então, nesse caso aqui, eu já encontrei um si que não bateu com o de cima. Então, um desses dois aqui está errado. Esse si aqui é um pronome reflexivo. Letra C. Quando se avalia. Então, vamos marcar esse si aqui. Vamos fazer igual a letra A. Quando é avaliado. Opa, então esse aqui é partícula passivadora. Então bateu a letra A com a letra C. Até agora diferente a letra B. Letra D. Os números também chamam a atenção para a necessidade de se aprimorar o ensino nas escolas públicas. O si está marcado. Esse si aqui, ele está passando uma voz passiva para o verbo aprimorar. Então, bateu com a letra A, com a letra C. Então, a letra A, C e D são iguais. Letra E. Quando se contempla a população como um todo. Texto 5. Vamos fazer a mesma jogada aqui, ó. Quando é contemplada a população como um todo. Então, o que pulou na nossa análise aqui foi a letra B. Que, na realidade, essa letra B, esse si, do se refletiu, é um pronome reflexivo. Pronome reflexivo. E não uma partícula apassivadora. Ficou a letra B. Texto 9 para a questão 14. Agora eu vou fazer uma loucura contigo. Aqui tem o texto 9, que a maioria vai pegar, vai ler, vai tentar sublinhar alguma coisa, retirar do texto alguma coisa. Eu vou direto contigo para a gramática. Então, mais um caso de gramática aqui, ó. Vou te mostrar que quando você sabe a matéria, tudo fica absurdamente fácil. Lógico, né? Mas eu não queria dizer isso, não. Eu queria falar o seguinte: quando você saca a gramática, você meio que já resolve 50% da coisa. Eu já estou indo direto para o número 14, nem li o texto contigo. Olha só que doideira. A concordância verbal que mostra um caso idêntico a. A concordância verbal que mostra um caso idêntico a água e luz avançam. O que você tem nesse água e luz avançam? Quem é que avançam? Ou que é que avançam? Isso aqui a gente encontra o sujeito, não é isso? Então, sujeito. O sujeito é composto. E qual que é o sujeito composto? Água barra luz. Então, eu vou ter que procurar alguma coisa que evidencie um sujeito composto.
Vamos ver se vai funcionar? Letra A. As piores médias estão. Quem é que estão no norte? As piores médias. Eu não tenho sujeito composto aqui. Eu tenho um sujeito pluralizado. Então não é a letra A. Letra B. De um ano para o outro, 1,2 milhão de casas passaram a contar com esgoto. Então, esse passaram a contar se refere a casas. Concordando por aproximação aqui, olha. Casas e passaram. Então, ainda não encontrei um sujeito composto. Letra C. Norte e Nordeste registraram. Quem é que registraram o menor tempo médio na escola? Norte e Nordeste. Opa, sujeito composto. Achei. Fácil, fácil. Posso até marcar essa letra C. Vou colocar aqui negrito e itálico para você. Letra D. O número de residências com computador teve. O número teve. Concordou com o sujeito simples. Então não é a letra D. Letra E. O número de crianças em situação infantil era quase o triplo. Então o número era quase o triplo. Então concordou também com o sujeito simples. O número, né, o núcleo aqui é o número, né? Era quase o triplo. E de crianças em situação blá 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 é um adjunto adnominal. Mas o núcleo do sujeito é o número, sujeito simples. Então fica evidente a resposta que é a letra C, que é um sujeito composto. Sabendo-se a gramática, tudo fica mais simples, como eu disse no início. Ok? Então ficou a letra C. Texto 10 para a questão número 15. Número 15, já não posso fazer a doideira que eu fiz no 14, né? No 14 eu saí louco ali, já achei a resposta, porque eu sabia a matéria. Então, quando eu falo de gramática, fica bem mais simples. Esse aqui eu vou ter que ler o texto e vou ter que interpretar o texto. Então, o tempo que eu ganhei na 14, eu vou perder na 15. A 15 fala assim: desigualdade social continua em redução gradual. Os dois extremos da sociedade brasileira, os 10% mais pobres e os 10% mais ricos em termos de renda mensal, ganharam em média R$ 256 por mês no grupo de menores salários, contra R$ 7.154 na fatia de maiores ganhos em 2014. O valor recebido pelo primeiro grupo representa apenas 1,4% de todos os rendimentos gerados por trabalho no país, enquanto os 10% mais ricos concentraram 40,3% do total de rendimento. A renda por gênero continua a apresentar grande disparidade. No ano passado, as mulheres receberam em média 74,5% dos salários dos homens, índice pouco melhor que em 2013, quando essa proporção era de 73,5%. De uma forma geral, porém, a desigualdade no país continua apresentando uma melhora gradual. O índice Gini, que mede a distribuição de renda, continua sua trajetória de queda e passou de 0,495 para 0,490. Quanto mais próximo de zero, melhor. Pergunta-se: entre os títulos dados aos textos dessa prova, aquele que mostra um aspecto mais positivo é. Então, o que ele quer dizer com esse número 15? Encontre um título adequado para o texto 10. Então, letra A. Desigualdade social continua em redução gradual. O que está escrito aqui? Desigualdade social continua em redução gradual. Então, ele copiou o título do texto 10 e colocou como opção da letra A, como sendo realmente um título que é mais positivo entre todos esses aqui. O concurso pode fazer isso? Claro que pode fazer. Letra B. Água e luz avançam, saneamento deixa a desejar. Esse aqui não é tão positivo quanto os outros. Então, cadê aquele negocinho amarelo meu? Tá aqui. Então, esse aqui não ficou legal, porque eu tenho que colocar o aspecto mais positivo. E naquele caso ali, ele não é mais positivo. Eu deixei o saneamento, deixa a desejar. Então, não é legal. Letra C. Computadores em casa têm primeira queda. Primeira queda. Também não é nada legal colocar um lance desse.
Então, a gente vai ficar de olho na letra A mesmo, até agora. Letra D, aumento brusco de desocupados. De jeito nenhum, essa aqui está completamente fora. E letra E, trabalho infantil volta a subir. Então, é uma ideia legal falar que trabalho infantil volta a subir? Também não funciona. Então, eu vou marcar que essas questões aqui, elas trazem uma ideia mais positiva do que as outras. A letra A, eu falo que a desigualdade social continua em redução gradual. Então, embora ela exista, a desigualdade social ela exista, ela apresenta uma redução gradual. Então, eu tenho um problema que é a desigualdade social e eu tenho uma boa notícia que é a redução gradual. A resposta do número 15 é a letra A. Número 16. Entre os conectivos destacados abaixo, aquele que tem seu valor semântico corretamente indicado é gramática. Aqui a gente vai dar uma dica bacana. O que é valor semântico? Semântico é que possui um significado congruente, compatível, ok? Então eu vou procurar aqui um conectivo. Para que serve um conectivo? Conexão. Para que serve uma conexão? Conexão, ela é usada para unir orações, mesmo que sejam orações que tragam oposição. Independente da ideia dela, ela foi feita para unir orações. Vamos lá então. Letra A. O valor recebido pelo primeiro grupo representa apenas 1,4% de todos os rendimentos gerados por trabalho no país, enquanto os 10% mais ricos concentraram 40,3% do total de rendimento. Adversidade. O que seria adversidade? A adversidade seria contrário. Então eu não tenho nada contrário, porque eu estou colocando aqui enquanto, então isso aqui vai mais para continuidade do que para adversidade. Então a letra A não é. Letra B, de uma forma geral, porém, então peraí, esse aqui de cima foi enquanto, né? Deixa eu marcar. Esse aqui da letra B é porém. Esse porém aqui, ele é adversidade. Aqui que seria adversidade? Vamos ver o que ele colocou para a gente. De uma forma geral, porém, a desigualdade no país continua apresentando uma melhora gradual. Esse porém aqui não é explicação, é adversidade. Ideia contrária. Porém, contudo, entretanto, aliás, todavia. Letra C. Depois de anos de aumento vertiginoso, o número de residências com computador teve a primeira leve queda. Então, olha aqui. Depois de 100 anos de aumento vertiginoso. Eu tenho um depois aqui, tá, que vai me dar uma ideia de lugar? Não. Isso aqui não é lugar. Isso aqui é tempo. Também está errado demais. Não é isso? Letra D. O IBGE classifica como desocupadas pessoas que não estão empregadas. Comparação? Eu estou comparando quem com quem aqui? Estou falando que o IBGE classifica como desocupadas. Eu lembro que nessa questão aqui, a gente falou que desocupadas tinha um efeito, você se lembra da resposta? Tinha um efeito quando a palavra fala sobre si mesma. Então é metalinguístico. Então essa metalinguagem aqui não permite uma comparação. Eu estou falando que as pessoas desocupadas não estão empregadas, não tem nada de comparativo. Letra E. A queda vem sendo quase constante de 2001 para cá, embora tenha permanecido no mesmo patamar entre 2011 e 2013. Então eu tenho duas ideias contrárias. A queda vem sendo quase constante, mas eu tenho um pepino. Ela tem permanecido no mesmo patamar nesses 2 anos. Então o que é a concessão? A concessão
é a presença de duas ideias contrárias que se permitem, que trazem ao leitor uma lógica coerente, ok? Então essa é a concessão da letra E. Eu tenho uma queda, vem sempre constante de 2001 para cá, embora tenha permanecido no mesmo patamar. Então eu tenho uma ideia aqui, e esse embora traz outra ideia, mas as duas combinam. Então quando eu tenho duas ideias contrárias, onde ambas se combinam, eu vou falar que houve uma concessão. Então ficou a letra E. Número 17. Todos os títulos dados aos textos são exemplos de manchetes jornalísticas. Tal gênero textual só não mostra a seguinte marca linguística como dominante. Então, eu estou te falando que todos os textos abaixo são exemplos de manchetes jornalísticas. Ache um que não se encaixe no gênero textual chamado de jornalístico. Então, o número 17 está para você achar a errada. Letra A. Tendência para a síntese de conteúdos. O texto jornalístico, ele tem que sintetizar o conteúdo, porque senão você não leva uma manchete jornalística. Você vai levar um estudo ou uma tese de uma notícia que aconteceu. Então você não vai levar um jornal, você vai levar uma enciclopédia para sua casa. Então a letra A está certa. Eu tenho que ter uma síntese, eu tenho que ter um resumo de conteúdos. Letra B. Predominância de formas verbais no presente do indicativo. Ora, não discuti isso com você ainda, mas o texto, o gênero textual, ele não tem a marca linguística onde ocorre o uso excessivo de formas verbais no presente do indicativo. Ele pode oscilar. Você sabe por que ele pode oscilar? Por que ele pode variar? Eu vou marcar essa como certa e vou te explicar. Porque se trata de uma manchete jornalística. E a manchete jornalística, ela pode ser atemporal. O que é atemporal? É que não segue uma linha temporal, que não segue um tempo lógico. Qual que seria o tempo lógico? Passado, presente e futuro. Então ele pode ficar no futuro, pode ficar no passado, pode ficar no presente e pode misturar tudo isso. Então a errada é a letra B. Vamos discutir as outras também. Letra C. Preferência por substantivos e verbos. Certíssima. Ah, mas como é que você pode afirmar isso? Para que serve verbo? Verbo serve para indicar ação. Para que serve substantivo? Para dar nome aos seres. Então eu tenho vários seres com várias ações. Então está tranquilo também a letra C. Letra D. Ausência de vocábulos subjetivos. O que é subjetivo? Que permite a sua interpretação. Imagine um jornal que, ao invés de passar uma mensagem objetiva, por exemplo, a divulgação de uma inflação, de um acontecimento político no país, ele te passasse uma noção subjetiva daquilo que está acontecendo. Então não seria um jornal para ser lido, seria um jornal para ser interpretado. Então, eu não posso colocar numa manchete jornalística vocábulos subjetivos. Eles têm que ser objetivos e não subjetivos. Eu não posso levar o leitor para o lado da subjetividade. Eu tenho que levá-lo para o lado da objetividade. Então essa aqui também está certa. Eu não posso colocar vocábulos subjetivos, portanto, ausência de vocábulos subjetivos. Concessões à linguagem coloquial. Então eu vou ter permissões à linguagem coloquial. O que é a linguagem coloquial? É a linguagem do povão. Eu não vou fazer uma manchete jornalística usando muitas gírias, jargões populares, mas eu vou permitir o uso da linguagem coloquial. Se eu precisar utilizar, eu posso utilizá-la. Por quê? Porque o jornal deve atingir todas as camadas de leitores. O jornal ele vai ser exposto na banca, qualquer um pode pegar, pode ler, e essa pessoa deve entender o que está escrito ali. Portanto, concessão à linguagem coloquial. Ficou como errada, então, a letra B, que é predominância de formas verbais no presente indicativo. Não tem nada disso. Eu posso usar o presente, o passado e o futuro. Texto 11.
Eu poderia fazer esse texto 11 contigo enfrentando a questão 18. Como eu posso ler o texto 11 todo e depois de lido enfrentar a questão 18. Então, olha só como é que eu vou fazer contigo. Presta bastante atenção, isso aqui é gramática purinha. No texto 11 há uma série de termos que são complementados por outros. De cara, já que ele me falou isso, eu conheço 2 termos que são complementados. Sabe quais são? Então vou colocar aqui. Complemento nominal. Completa o sentido de um nome. Complemento verbal. Quais são os complementos verbais? São os objetos que geram a transitividade. Completam o sentido de um verbo. Pronto. Essa aqui é a matéria gramatical. Cara, mas você não leu, você é louco, você não leu o texto? Lê não. Peguei aqui, dá para resolver numa boa, quer ver? Ele está falando que no número 11 há uma série de termos que são complementados por outros. O item abaixo que mostra um complemento seguido do termo que o exige é... O que ele está querendo falar? O complemento nominal ele é exigido pelo nome. Então, o complemento nominal ele é exigido por um nome. Um complemento verbal ele é exigido por um verbo, de acordo com instruções executar. Então, vamos lá aqui, ó. De acordo com instruções, eu vou sublinhar, ele foi exigido por executar. Depois eu vou te passar um susto, cara. Tá? Por quê? Porque o complemento nominal e o complemento verbal exigido, o complemento nominal é preposicionado. O complemento verbal, se cair num objeto indireto, é preposicionado. Então tem que ficar esperto aqui em cima. Será que a letra A, de acordo com instruções executar, executar o quê? As rotinas administrativas necessárias à manutenção. Olha o objeto direto dele aqui. Esse de acordo com instruções, então, e ou orientações, não tem nada a ver com executar. O que completa o sentido de as rotinas administrativas necessárias à manutenção é o executar. O executar é que pergunta. Quem executa, executou alguma coisa. Executou o quê? As rotinas administrativas necessárias à manutenção. Portanto, a letra A está errada. Letra B. Necessárias à manutenção da unidade de trabalho. Vamos lá então. Necessárias à manutenção de trabalho. As rotinas administrativas necessárias. Opa, quem é necessário a alguém ou a alguma coisa. É necessário a quê? A manutenção da unidade de trabalho. Note que aqui nesse A ocorre o acento indicativo de crase, que é o acento grave. Como é que eu formo o acento grave? Um A de preposição mais um A de artigo. A fusão desses dois As gera esse A com acento indicativo de crase. Então, necessárias a quê? Necessário é verbo? Não. Então, esse daqui é um complemento nominal da palavra necessárias. Então, é a letra B. A resposta correta. De cara, já vou marcar. Letra C. A gente vai ter que fazer tudo, lógico, né? Recursos de informática. Vamos lá, então. Manutenção, desde recebimento, aguardo, encaminhamento de documentos institucionais, os recursos de informática. Se eu tirar de informática aqui, eu consigo ler? Vamos lá. Utilizando os recursos disponibilizados. Poxa, funciona. Então, esse de informática aqui é totalmente desnecessário. Eu posso classificar de informática? Claro, ele é um adjunto adnominal da palavra recursos. Então, não é esse. Letra D. Sistemas corporativos e federais disponibilizados. Isso aqui não completa o sentido de nada. Isso aqui não vem preposicionado se fosse complemento nominal. Isso aqui não vem preposicionado se fosse um objeto indireto. Utilizando o quê? Os recursos de informática disponibilizados pela instituição.
Então isso aqui, cara, é um objeto direto. Quem utiliza alguma coisa. Utilizou o quê? Então também não é preposicionado. Letra E. Documentos e institucionais. Documentos institucionais. Vamos tirar o institucionais? E o encaminhamento de documentos. Entendeu o esquema? Você sabe como... Lembra do susto que eu te falei? Vou te passar agora. Quando a questão te falou aqui, olha, um complemento seguido do termo que o rege, eu vou colocar que todo complemento regido pelo termo, vírgula, é preposicionado. E na única questão que havia uma preposição escondida era na letra B, atrás desse A com acento grave. Eu tenho a preposição mais o artigo, correto? Então poderia ter matado a questão logo na interpretação, que era o susto que eu te falei. Com o tempo você vai conseguir interpretar isso com mais facilidade. Ficou a letra B. Presta atenção no que eu vou fazer aqui agora. A questão de número 19 e de número 20, essas duas questões eu coloquei como recurso. Por quê? Depois que eu li e reli o enunciado e as respostas, eu não concordei com a compatibilidade das respostas com o que foi pedido. Então eu vou deixar aqui a 19 e a 20 sem resposta, sem análise, porque eu estou aguardando ainda um recurso em cima delas. Tem algum erro, um erro de colocação, de exigência, tá? Então eu vou parar na número 18. Se você puder dar uma força para o canal, inscreva-se. Vai lá no botãozinho de inscrever, clica lá, inscreva-se. As videoaulas vão continuar com gramática, interpretação, redação, tá? Dá uma forcinha pra gente e acompanhe o canal que sempre vai ter uma novidade sobre língua portuguesa. Valeu? Então, bons estudos para você e a gente se vê na próxima aula.